Mortes estúpidas acontecem desde o começo dos tempos. Em cada século, é possível identificar alguém que mereceu honrosamente o prêmio Darwin. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Hoje vamos conhecer algumas dessas mortes. Começando pela Grécia Antiga, esse lugar que era repleto de sábios. 620 a.C., Drácon, legislador ateniense, foi sufocado por diversos mantos presenteados por admiradores e jogado sobre ele em um teatro em Égina, vestido para matar. 510 a.C., o lutador grego Milo de Crótona deparou-se com um tronco de árvore dividido por uma fenda. Testando sua força, ele decidiu parti-lo, mas a fenda fechou-se e prendeu as suas mãos, o que o impediu de lutar contra um ataque de lobos, e ele acabou morrendo devorado. 475 a.C., o filósofo grego Heráclito teria sido devorado por cães depois de se sujar com esterco de vaca na tentativa de curar a sua hidropsia, ou seja, o seu inchaço. Será que funciona? 455 a.C., Ésquilo, o mais velho dos três grandes trágicos atenienses. Ele foi morto por uma tartaruga, derrubada por uma águia que confundiu a sua cabeça careca por uma rocha, que era a rocha ideal para quebrar a concha do animal. O historiador Plínio Velho ainda mencionou que Ésquilo estava ao ar livre exatamente para evitar uma profecia que dizia que ele iria morrer quando um objeto atingisse a sua cabeça. Karma is a bitch. 430 a.C., Empédocles, um filósofo pré-socrático da ilha da Sicília. Ele tentou provar que era um deus imortal, saltando para dentro do Monte Etna, um vulcão ativo. 406 a.C., a morte de Sófocles, outro dos três grandes trágicos atenienses, tem três versões. Primeira versão, morreu engasgado com uma uva verde. Tá aí tudo bem. Outra diz que ele morreu de alegria depois de ouvir que sua última peça foi vitoriosa. Um terceiro relato conta que ele morreu de asfixia depois de ler em voz alta um longo monólogo do final de sua peça Antígona, sem fazer uma pausa para respirar por vírgulas ou pontuação. Trava uma guerra de pilhagem contra longínquo Argos, essa enfrenta o desumano e ele a aniquila, mas sua guerra agora tornada desumana escapa ao seu controle. A justiça inexorável, ignorando o sacrifício do próprio povo subjugado, acabou com ela, pedimos a você. 370 a.C., o filósofo atomista grego Demócrito de Abdera morreu aos 109 anos. Enquanto estava no leito de morte, sua irmã ficou muito preocupada porque precisava cumprir suas obrigações religiosas com a deusa Ártemis no festival de Tesmofória, que duraria 3 dias. Demócrito disse-lhe então para colocar um pedaço de pão quente debaixo do seu nariz, e ele passou esses 3 dias farejando o pão. Ao fim dos 3 dias, quando a sua irmã voltou, ele acabou falecendo. Ártemis não sorriu para ele. 310 a.C., Antífanes, um poeta cômico, morreu depois de ser atingido por uma pera. 289 a.C., Agatocles, um tirano grego de Siracusa, foi assassinado com um palito de dente envenenado. Próxima vez é melhor você se certificar de que o palito da sua coxinha não tem nenhum veneno. 272 a.C., o conquistador Pirro morreu em um embate em Argos após ser atingido por uma telha jogada por uma anciã. Desnorteado pela pancada, ele acabou atacado e morto por um soldado agiense. 270 a.C., dizem que Filetas de Cós, um intelectual grego, estudou argumentos e o uso incorreto de palavras com tanta intensidade que ele acabou se esquecendo de uma coisa simples: suprir as suas necessidades básicas, e morreu de fome. 258 a.C., esse é ótimo, eu virei devota de São Lourenço. Condenado à morte, São Lourenço foi assado vivo em uma grelha gigante. Fanfarrão, ele ainda virou para um dos seus executores e falou: "Esse lado já tá bem assado, pode virar." Ele agora é claro o santo dos padroeiros. Errou! Ele agora, é claro, é o santo padroeiro dos chefes, dos cozinheiros e dos comediantes. 212 a.C., Fábio Máximo, senador romano, morreu engasgado com um fio de cabelo e uma golada de leite. 210 a.C., Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, numa vibe bem Game of Thrones, morreu após ingerir várias pílulas de mercúrio na crença de que isso lhe traria vida eterna.
207 a.C., Crisipo de Solis, um filósofo estoico grego, teria morrido de rir ao ver seu burro, bêbado, tentando comer figos. Mas quem deixou o burro encher a cara? Por volta de 64 a.C., São Pedro, prestes a ser executado pelo imperador Nero, que adorava ver o circo pegar fogo, acreditou que ele não fosse digno de ser crucificado tal como seu mestre Jesus Cristo e fez um pedido. Ele pediu para não ser crucificado da maneira normal, mas sim em uma cruz invertida. 53 a.C., Marco Licínio Crasso, considerado o homem mais rico de Roma, numa vibe mais Game of Thrones ainda, teria sido forçado pelos inimigos partas a beber uma taça cheia de ouro derretido, símbolo de sua imensa fortuna. 20 a.C., uma pera faz mais uma vítima. Cláudio Druso, filho de 8 anos do imperador romano Cláudio, morreu enquanto brincavam. Ele jogou uma pera no ar e quando a pera voltou, ele tentou pegá-la com a boca, mas ele acabou se engasgando com ela, morrendo por asfixia. Peras são perigosas. Vamos pular agora para a Idade Média, esse momento mágico onde houve muitas mortes. 882, Luís III, rei da França Ocidental, morreu aos 18 anos em Saint-Denis. Enquanto montava o cavalo para perseguir uma garota que corria dele, ele bateu a cabeça no lintel de uma porta abaixo e caiu, fraturando o crânio. Quem mandou correr atrás de quem não queria nada com ele? Essa talvez seja a melhor de todas. 892, Sigurd o Poderoso, o segundo conde de Orkney, amarrou a cabeça de seu arqui-inimigo derrotado, o Mormaid Mori Malbricht, à sela de seu cavalo. Mas Picto que é Picto não para de lutar nem depois que morre. Então, os dentes de Bricht passaram a esfregar a perna de Sigurd enquanto ele cavalgava, causando uma infecção fatal que o matou logo depois. 1016, claro que uma morte dessas não pode faltar nesse canal. O rei inglês Edmundo II, também conhecido como Edmund Ironside, foi esfaqueado enquanto estava no banheiro por um assassino escondido debaixo da latrina. E vocês vão me dar licença, mas sim, eu espero que o rei estivesse fazendo o número 2. Agora, cá entre nós, eu não sei o que é pior. Nesse caso, seu rei ou seu assassino. 1063, Bela, rei da Hungria, sim, era um homem, ficou gravemente ferido quando seu trono quebrou embaixo dele e ele morreu logo depois. 1131, o príncipe herdeiro Philippe da França morreu enquanto passeava por Paris, quando seu cavalo tropeçou em um porco preto correndo para fora de um monte de esterco. Que merda. 1135. Algumas pessoas precisam evitar álcool, cigarro, comidas gordurosas, mas enquanto visitava parentes, Henrique I supostamente comeu lampreias demais contra o conselho de seu médico, causando uma dor no estômago e finalmente sua morte. Você não sabe o que é uma lampreia? É isso aqui. 1327, Edward II da Inglaterra teria sido assassinado por sua esposa Isabela e o amante dela, Roger Mortimer. Um chifre, que eu imagino que seja um daqueles chifres que os anglo-saxões usavam como taça, foi pressionado em seu ânus, através da qual um ferro em brasa foi inserido, queimando seus órgãos internos. No entanto, não há provas de que isso seja real, e a história talvez não passe de uma propaganda para difamar Isabela. 1387, os médicos medievais e seus maravilhosos tratamentos. Carlos II de Navarra, conhecido como Carlos o Mau, sofrendo de doença na velhice, recebeu ordens de seu médico para ser costurado firmemente em um lençol de linho embebido em bebidas destiladas. O lençol altamente inflamável pegou fogo acidentalmente, e daí surgiu o termo ficar de fogo. 1410. Martim I de Aragão morreu em uma combinação de indigestão e risadas incontroláveis. Ele estava sofrendo de indigestão por comer um ganso inteiro quando seu bobo da corte favorito, Borra, entrou nos aposentos reais. Quando o rei perguntou a Borra onde ele estava, o bobo da corte respondeu: "Eu estava no vinhedo, onde vi um cervo pendurado pela cauda, como se tivesse sido punido por roubar figos." Essa piada fez o rei morrer de tanto rir. Mas o final da Idade Média, é claro, não fez com que as mortes estúpidas cessassem. Olha só essas daqui. 1478, Jorge Plantageneta, primeiro duque de Clarence, foi executado por afogamento em um barril de vinho Malmsey. Aparentemente sua própria escolha, uma vez que ele aceitou que deveria ser morto. Esse é um dos meus.
1537, Cosimo Guerri, bispo de Fano, morreu de dor devido ao choque de ter sido estuprado por Pedro Luiz Farnésio, filho do Papa Paulo III. O evento não é tido como verdade e eu faço votos de que realmente não seja. 1556, o autor italiano Pietro Aretino morreu de asfixia por rir demais de uma piada obscena durante uma refeição em Veneza. Outra versão afirma que ele caiu da cadeira de tanto rir, fraturando seu crânio. 1567, Hans Steininger, o burgomestre de Braunau, morreu quando quebrou o pescoço ao tropeçar na própria barba. A barba, que tinha 1,40 m de comprimento na época, era geralmente enrolada em uma bolsa de couro, exatamente para evitar acidentes. 1601, o astrônomo Tycho Brahe contraiu uma doença renal depois de participar de um banquete em Praga e morreu 11 dias depois. Ele teria se recusado a deixar o banquete para ir ao banheiro porque seria uma quebra de etiqueta. Depois de voltar para casa, ele não conseguia mais urinar, exceto eventualmente em quantidades muito pequenas e com dores excruciantes. Fica aí a dica, nunca aprendam xixi. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou... Ai! Não morri.